Oi, 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 meu povo! Hoje eu tô aqui com uma telefoto e a gente vai falar um pouquinho sobre lentes, mas também para além dos usos que a gente costuma ver, que é aproximar e distanciar a imagem, o que isso causa de sensação visual e significado para sua foto. Se você está aqui e não me conhece ainda, meu nome é Camila Vedoveto, eu sou fotógrafa há mais de 10 anos, historiadora da arte e também dou aula e dicas por aqui no YouTube. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve nesse canal, deixa seu like e ativa seu sininho que já vai ter mais vídeos. E para que você precisa saber disso, afinal de contas? Porque com essa informação você consegue usar a sua tela para muito além do uso comum que as pessoas normalmente usam, que é simplesmente aproximar e distanciar essa foto. Com essa informação, você tem o poder de agregar significado, mensagem e história para sua imagem e deixar essas suas fotos muito mais impactantes. Então, só como uma introduçãozinha, o que você precisa saber sobre a tele? A tele é uma lente que ela é indicada como acima de 50 mm. O que seria isso? 85 mm, 70 mm, todas as lentes que estão para cima de 50 mm são consideradas tele, ou seja, elas aproximam a imagem. O ângulo de visão é reduzido, mas as coisas se aproximam da câmera visualmente. Então, a tendência é que as coisas na imagem fiquem mais próximas entre si. Por isso que essa lente é muito recomendada para fazer retrato. Mas hoje eu vou conseguir te mostrar usos para além disso, que levam muito mais significado do que somente a questão técnica da lente. Como característica, essa lente, por ter mais elemento óptico, ela tende a ser uma lente que treme facilmente, então a gente sempre pede que você use velocidade pelo menos o dobro da sua distância focal. Então, se eu tenho uma 100 mm, o ideal é usar a velocidade acima de 200 quando eu for fotografar, porque isso impede que ela trema, já que é uma lente mais pesada e mais longa. Recapitulando, então ela aproxima os objetos entre si, costuma achatar os polos, então você vai ver essa imagem com uma tendência à planaridade maior do que com uma grande angular ou uma normal, e também vai ter uma tendência a tremer. Como é que você pode usar essas características dessa lente como recurso de mensagem na sua foto? Vamos a alguns exemplos. Eu trouxe aqui alguns exemplos mais óbvios, que é o uso dessa imagem em esporte, que a gente costuma ver bastante. Por quê? Pelo fato da gente não conseguir ter uma proximidade com o campo e tudo mais, os fotógrafos costumam fotografar de fora e com certeza estão com uma tele provavelmente muito maior do que essa, 200, 300 mm. Vocês podem ver pelas características dessas fotos como o campo costuma criar quase como um fundo infinito, porque esse fundo dessa imagem ele sobe. Então você pode usar isso como recurso. Por exemplo, eu estou fotografando uma pessoa e eu não gosto muito do fundo, ou tenho um fundo interessante, eu quero que ele suba na imagem. Eu consigo usar uma tele para ter esse tipo de recurso na minha foto. Eu trouxe aqui uma foto do Alexandre Vidal, que é fotógrafo de esportes. Como eu falei para vocês, a gente tem essa impressão que esse fundo virou um fundo infinito, então ele está mais achatado. Há um desfoque bem grande desse fundo, e vocês podem ter certeza que ele não usou um diafragma muito aberto aqui, porque por se tratar em foto de esporte, a gente não tem muita previsibilidade do que vai acontecer na cena, então você deixa o seu diafragma um pouquinho mais fechado, porque você não sabe quantas pessoas vão fazer parte daquele momento. E mesmo assim a gente tem um fundo bem desfocado nessa foto. Aí eu trouxe aqui uma foto do Jerry Guiones, não sei se pronuncia assim novamente, mas vamos lá, né? O que ele fez? Ele estava num centro turístico, acho que a esposa dele, modelo, enfim, vamos contar a forma que a gente recebeu. Eu acho que tem até um vídeo aqui no YouTube sobre essa foto, então se você vê ela por aqui, você pode clicar para assistir, que deve ser interessante. E tinha muita gente ali, local turístico, vocês sabem como é, né? Então o que ele fez? Ele se distanciou desse ponto turístico, colocou o ponto turístico Taj Mahal de fundo e fotografou com uma tele. Então o que aconteceu? Esse fundo subiu. A gente tem o Taj Mahal com uma proporção muito maior e um achatamento. Parece que essa modelo está colada lá e ela não está. Então isso livrou ele de todos os turistas. Vocês percebem como as características dessa lente podem te ajudar algumas vezes? Então essa lente como recurso, ela tende a ter uma certa planaridade. A gente sabe que na história da arte, planaridade significa uma coisa que deixa muito mais próximo o ser humano da realidade, então é uma maneira de trazer verdade para a sua foto, porque você não está iludindo quem está vendo.
Todas as pessoas sabem que a fotografia é algo plano, e se você passa isso para quem está vendo, você não cria uma ilusão de profundidade. Então você está criando, de certa forma, uma foto mais moderna, uma abordagem mais modernista na sua foto. Eu trouxe também alguns frames do Psicose, que é o filme do Hitchcock de terror, e ele tem muita cena mais close-up. O que a tele te ajuda neste ponto? O close-up, ele vai trazer uma sensação visual de bastante claustrofobia, e tudo que a gente aproxima tem uma tendência a aumentar de importância. Então, se eu estou aproximando o rosto da pessoa, a tendência é que a expressão dela ganhe muito mais força na foto. Enquanto outras lentes, por exemplo, a grande angular e tudo mais, trazem a sensação de que o movimento é amplo, a tele vai trazer uma sensação de que a expressão é mais forte. Então, para alguns recursos visuais, como foto de beauty, cinema, que a gente precisa que a expressão da pessoa esteja mais forte, mais dramática, e a gente consiga ler um pouco mais essa emoção, a tele é uma ótima pedida para isso. Eu trouxe também alguns exemplos para vocês de algumas fotógrafas de moda que usam muito tele, como elementos de detalhe, quase como uma macro mesmo. Trouxe Lindsay Adler e trouxe a Tina Eisen, que trouxe umas fotos assim de boca, de olho, bem recortadas, e como isso faz com que ganhe uma dimensão muito maior qualquer expressãozinha que ela tem. Tem alguns filmes que eu acho que vale a pena citar, e uma das cenas super clássicas do filme Iluminado, que também é outro clássico, é aquela cena que o Jack Nicholson coloca a cabeça na porta, vocês já devem saber o que eu tô falando, que ele tá dando machadadas, a esposa dele tá do outro lado e tal. E aí, quando ele coloca a cabeça atrás da porta, assim, né, que ele se encaixa ali numa moldura, tem uma tele que faz um frame bem fechadinho, um close-up no rosto dele. E isso causa uma sensação de que ela não tem para onde fugir. Ela não tem para onde fugir. Quem assistiu o filme, é o spoiler do filme, sabe que ela não consegue sair pela janela, então ali virou meio que um lugar sem fuga. A própria situação do filme todo te leva a essa conclusão, né? Os labirintos, enfim. Então, o uso da tele, ele tem muito a ver com o enredo do filme e esses checkmates que vão acontecendo ao longo da história. Outro filme que vale a pena citar também é o Matrix, que, embora já cause outra sensação visual, tem uma cena logo no início que a Trinity está ali dando tiros e tal, e a tele vem no rosto dela. E a gente tá esperando ela cair naquela escada e esperando aquele bichinho, que eu esqueci o nome dele, o Smith, chegar. E a câmera não mostra o Smith. Todo mundo quer saber se o Smith chegou ou não. E fica focado nela. Então, a tele ali no rosto dela, cravada, te gera uma ansiedade de você querer saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Então, isso também é usado como recurso, também gera uma angústia, porque você fica esperando apreensivo. E se fosse uma grande angular, ia dar conta da cena toda e não ia ter essa emoção, essa ansiedade de espera desse momento. Se a gente fosse pensar também em correspondentes aí para a arte, valeria a pena a gente citar alguns movimentos artísticos, como o movimento do Cézanne, da polaridade, que a gente tem ali cenas onde tudo meio que acontece no primeiro plano, a gente não tem essa sensação de figura e fundo, é tudo junto, tudo na tela, tudo na frente. E essa é uma sensação comum que a gente tem quando a gente usa tele. Outra correspondente que também é muito famosa, né, quando a gente vai pensar em Mona Lisa, a gente pensa nesse retrato feito com tele, que lembra muito, né? A questão do fundo desfocado, esse fundo que sobe, que é inteiriço, que lembra um fundo infinito até, o desfoque, tudo isso lembra muito um retrato que não tem tanta distorção. Mona Lisa é muito tele. Alguns retratos do Renascimento mesmo remetem muito à tele. E para fechar, um outro filme que eu queria citar, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, é o Velozes e Furiosos, que acredito que algum de vocês devem ter assistido. Tem muitas cenas que, para causar a sensação de movimento, a tele é muito usada. Por quê? O campo de visão dela é muito curto. Então, se você coloca algo muito veloz passando, ou algo não tão veloz, mas passa num espaço muito pequeno, a sensação de velocidade aumenta, a sensação de movimento aumenta. Porque quando a gente tem um espaço maior, as coisas demoram para cruzar de um lado para outro. E no Velozes e Furiosos, muitas cenas são feitas com tele para que essa sensação de rapidez aumente, né? Tava até brincando que eu acho que nem com a tele o meu Fusca daria essa sensação de velocidade, infelizmente. Mas vale a pena para vocês assistirem e começarem a reparar nesses recursos cinematográficos
que ajudam a gente a ter uma sensação visual, um significado diferente. Eu também estou trazendo como exemplo algumas fotos minhas, porque eu também gosto de usar a lente como recurso. Então, para além do uso normal dela, a tele é indicada para retrato, mas eu gosto muito de fazer foto com paisagem com ela. Por quê? Justamente por criar essa ilusão de achatamento. Vocês podem ver nessas fotos aqui como os planos parecem que são uma coisa só, quase que uma pintura, um fundo infinito, e tudo está ali muito coladinho e que dá uma impressão, uma sensação visual de limpeza até na imagem. Então, agora que você já sabe quais são os usos possíveis da sua telefoto, da sua 100mm, 200mm, enfim, a lente que você tem disponível, tente pensar fora da caixinha, use a sua lente de acordo com as características dela, não só para o que ela foi indicada. A 100 foi indicada para retrato? Ótimo, você pode usar para retrato, mas brinca com essas características que ela te dá, com o desfoque de fundo, por exemplo, a questão da velocidade, que ela deixa a coisa mais borrada. Vi muito o uso dessa lente em panning também. Por quê? Porque se torna até mais fácil, você tem um campo de visão reduzido para fazer esse giro e você consegue resultados muito mais satisfatórios com ela. Então, usa as características da sua lente a seu favor, brinca com elas. Usa elas para ser mais um recurso visual que você tem para agregar mensagem. Curtiu saber um pouquinho mais sobre os usos da tele? Então, se você curtiu, deixa seu like, comenta o que você achou sobre esse vídeo, coisas que você não sabia e o que você quer ver por aqui nos próximos vídeos, tá bom?